Conexão 95, a programação 10 do seu rádio. 3h22 na mais ouvida. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. E vamos lá, né? Vamos trazer por aqui um bate-papo super legal. Vai começar na Objetiva no próximo sábado uma radionovela, é assim que a gente pode chamar. E eu estou recebendo aqui nos estúdios da Objetiva o Wagner Alves. Ele que é proponente e também ator desse projeto e veio conversar um pouquinho, contar como é que é essa história aí dos sussurros da matinada. Wagner, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Objetiva. Muito obrigada, Hélida. Muito obrigado, né, por esse espaço. Um prazer, uma boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Boa tarde, Rádio Objetiva. Obrigado por me receber. Que honra recebê-lo aqui para contar um pouquinho, que eu já tô curiosa. Já vi lá no Instagram esses sussurros da matinada, tô acompanhando lá um pouquinho, mas tô curiosa para saber o que é os sussurros da matinada, esse projeto aí. Explica pra gente um pouquinho o que vai rolar. Olha, o Sussurros da Matinada, ele é uma radionovela que vai ser dividida em 4 episódios que vão rolar aos sábados aqui na Rádio Objetiva. E são contos de suspense, de terror, com aquelas assombrações que a gente conhece muito bem, que todo mundo tem uma avó aí, ou uma tia, uma vizinha, que contava aquelas histórias meio assombradas. Aquelas histórias que a gente sentava no fogão de lenha para ouvir dos avós, meio que assim. Exatamente, ou a gente ficava ali no banco da praça até um pouco mais tarde. E aí, nossa, eu me lembro que uma vez eu vi um vulto, sabe aquela coisa? Aquela época, aquelas histórias que a gente tinha medo de contar na época da quaresma. Meio que exatamente, assim, né? Exatamente. Então, os Sussurros da Matinada vai basicamente contar essas histórias. Primeiramente, queria saber de você. Você é formado em artes, né? Sim, sou formado em artes cênicas pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e já tô aí um tempinho, né, com uma trajetória aí nas artes, né, como agente cultural, né, agente de cultura. Tô agora aqui em Paraguaçu também fazendo, né, algumas coisas aí pra gente poder ter um envolvimento maior com a arte aqui na cidade. E você, como proponente, de onde que surgiu essa proposta de fazer essa radionovela, né? Que radionovela é uma coisa que marcou muito o rádio lá nos anos 50, anos 60, né? E vocês estão trazendo isso agora para 2026, Sim. né? A maioria das pessoas hoje não tem ideia de que antigamente as novelas eram pelo rádio. A gente estava conversando em off aqui, né? Isso. E comentando sobre o quanto o rádio mexe com o imaginário das pessoas, né? Demais. E vocês estão resgatando através desse projeto. De onde surgiu a ideia de resgatar isso? Eu acho que a ideia é bem essa mesmo, assim, sabe? Resgatar essa oralidade, né, que a gente tinha com os né, com os nossos antepassados, né, os contadores de história que a gente tinha na vida, né, assim, que as histórias eram passadas por essa, né, oralidade. E aí a radionovela traz isso com muita força, né, na década de 50, então, porque, né, era como as pessoas tinham acesso às histórias, né, essas rádios. Então, eu acho que a ideia mesmo é essa, assim, resgatar essa memória. O projeto Sussurros da Matinada, ele é inspirado num projeto que eu, né, e o Matheus, que também faz parte da equipe, nós participamos lá em 2011, 2010. A gente tinha feito um projeto que era o Contos da Passagem, com a companhia Lunática de Passagem de Mariana, ali na região de Ouro Preto, que a ideia era justamente essa, de recolher contos do distrito de Passagem de Mariana e transformá-los em histórias para serem transmitidas na rádio da população para a própria população. Então, o Sussurros da Matinada é muito inspirado nesse projeto, né? Porque é isso, a gente colhe essas histórias, algumas histórias daqui de Paraguaçu, outras que participam do imaginário do Brasil, né? Tipo a Loira do Banheiro, né? Ela tá aí em todos os lugares do Brasil. Então, só que a gente adapta a história da Loira do Banheiro para um contexto aqui de Paraguaçu. E essa telenovela, né? Essa radionovela que vocês estão fazendo aí, vai envolver tudo que envolvia uma radionovela de antigamente, né? Vai ter sonoplastia, Sim, vai ter várias vozes ali, né? Contextuando tudo. Jingles, vai ter jingles, né? Que era uma coisa muito comum na época, fazendo propagandas ali de produtos específicos. Tem os sons, a sonoplastia, o narrador, né? Então a gente tentou realmente trazer essa magia de volta.
Ai, que legal. E essa minissérie, vamos falar assim, né? Essa mini novela terão 4 capítulos, né? Exatamente, 4 capítulos que vão acontecer nos próximos sábados, nos próximos 4 sábados aí, né? O nosso capítulo de estreia, o primeiro episódio, vai ao ar agora no sábado, né? Dia 13, às 12h30, com reprise à meia-noite. E o primeiro episódio fala da mais famosa de todas, a nossa querida Loira do Banheiro. Olha só, já estou curiosa, hein? Fica pra conferir, vai ser logo depois do nosso sábado show, aqui no próximo sábado. Vai rolar essa super história. Vamos falar um pouquinho, então, dos integrantes dessa trupe aí que tá trazendo essa radionovela pra Objetiva. Olha, a gente tem integrantes aqui de Paraguaçu, né? O Matheus Silva. A gente tem a maravilhosa Bárbara Mansanares, que fez os nossos roteiros, uma escritora talentosíssima aqui de Paraguaçu, inclusive recomendo muito, grandissimamente, procurem os livros da Bárbara, que é uma poeta maravilhosa, e ela fez aí, construiu os nossos roteiros. Tem o Matheus Silva, que é o meu parceiro, né, há um bom tempo, né, artista também, formado em artes cênicas. A gente tem a Pamela Martelli, artista e atriz, produtora, lá de Alfenas, e o Bruno Vilas Boas, músico de Alfenas também. Essa equipe, né, que contou aí com o estúdio do Guizinho, né, o Guiz Studios, pra gente fazer a gravação, e com a parceria sempre incrível da Rádio Objetiva, que eu acho um espaço importantíssimo aqui de Paraguaçu, porque a Rádio Objetiva sempre está de braços abertos para receber esse tipo de proposta, para receber a gente para divulgar o nosso trabalho. Então, assim, só a agradecer a Objetiva. A próxima pergunta ia ser justamente sobre isso, que você estava falando aqui, era cada um de um canto, né? Sim. Tinha gente de Ouro Preto, gente de Alfenas. Eu queria saber como que vocês se reuniram e como que foram feitas essas reuniões, estando cada um em cada canto aí, né? Para poder fazer as decisões, as tomadas de decisões e diálogos e tal. A gente tá, assim, esse núcleo, né? O pessoal, os artistas, né? Os atores, a gente tá aqui entre Alfenas e Paraguaçu. Então fizemos reuniões... Pertinho. Então tá até pertinho. A gente fez reuniões online, deu certo pra gente fazer reuniões online. E com a Bárbara, que tá lá na Bahia, aí a gente também trouxe aí no online, fomos trabalhando com ela nesse online enquanto ela escrevia. Hoje possibilita isso, possibilita, né? Uma facilidade incrível, né? Assim, porque a gente conseguiu dar material para ela e ela retornar com as escritas, a gente fazer esse bate-bola, até que tivemos o roteiro todo pronto, marcamos com o Guizinho, né? Os dias do estúdio, entramos pra gravação e fizemos acontecer. Imagina a loucura de mexer com o imaginário da galera na época, de se fazer uma radionovela ao vivo. Tudo isso que vocês fizeram aí era feito ao vivo, né? Sem cortes ali. Era tudo muito ensaiadinho pra não ter erro. Exatamente. A gente ainda tá indo pelo, né? A gente tá facilitando o processo. Porque com a radionovela, né? Lá da década de 50, os atores iam ao vivo, a sonoplastia era toda feita ao vivo, então era assim, algo muito mágico mesmo. Não à toa que mexia tanto com a cabeça das pessoas na época, né? Fica aí então a super dica para você, ouvinte da Objetiva, né? Para você indicar para quem gosta, para quem quer. Sabe aquela avó, aquela tia sua que gosta de relembrar a época das rádios novelas, né? O Wagner trouxe essa super dica pra gente hoje. Sussurros da Matinada, então, no próximo sábado, né, Wagner? Exatamente, próximo sábado, não percam, 12h30, com reprise à meia-noite. Não percam o primeiro episódio, A Loira do Banheiro. Com reprise à meia-noite. Pra quem gosta daquele clima de suspense, escutar uma historiazinha dessa meia-noite, com esse friozinho. Exatamente. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Objetiva. Foi uma honra bater esse papo aqui com você e saber um pouquinho mais. E pra fechar o nosso bate-papo, não vai parar por aí não, né? Vem mais coisa aí pela frente. Não vai parar. Vem mais coisa, com certeza. A gente vai tentar, né? Vamos... A ideia foi boa, foi muito bom fazer, então a gente vai dar um jeitinho. Bora lá então, obrigada mais uma vez pela presença aqui nos estúdios da Objetiva, Wagner. Um abraço, viu? Wagner Alves, ele que é ator e proponente aí dos Sussurros da Matinada, então confere no próximo sábado aqui na Rádio Objetiva 1. Vamos de música, é hora de Olivia Rodrigo na Mais Ouvida.